no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês algumas coisinhas que a gente se arrependeu aqui da casa e que a gente faria de maneira diferente. Eu adorava assistir esse tipo de vídeo aqui no começo, quando eu estava começando a construir. Eu acho super interessante, porque a gente acaba vendo o erro dos outros, né, para evitar fazer. Então muita coisa eu fiz na minha casa, corrigindo o erro de outras pessoas também. Quero fazer um vídeo das coisas que nós amamos, que a gente super acertou. Se quiserem vídeos assim, comentem aqui embaixo. Mas então chega de lenga-lenga e vamos. A primeira coisa que a gente se arrepende um pouco da casa aqui, que devia ter feito de maneira diferente, foram os vidros, tá? A gente sempre fala sobre isso. Nossa casa tem muito vidro, muito. E a gente optou por fazer eles blindex, né? O blindex, então, ele tem uma armação de alumínio bem fina e ele acaba sendo um vidro muito mais frágil nesse sentido. Na época a gente fez orçamento também em PVC e também em alumínio, mas simplesmente ficava assim 3 vezes, quase 4 vezes o valor do vidro em blindex. E por valor financeiro, na época a gente precisava de uma coisa que desse para finalizar a obra. Se tivesse comprado, por exemplo, em PVC ou em alumínio, a gente talvez não tivesse se mudado ainda, porque o valor era muito mais alto mesmo, assim, gente. O vidro é uma coisa que deu muito caro na nossa casa, porque ela tem muito mesmo. E se fosse fazer com PVC ou com alumínio, ia demorar muito para pagar isso tudo. Então a gente acabou fazendo com blindex. Mas durante o processo, quem acompanhou o diário de obra, né, eu vou deixar até os cards aqui, sabe disso. Mas aconteceram 2 episódios de quebras de portas de vidro enormes. A armação da porta uma amiga, eu tô indo pra baixo porque eu consigo ver ela ali. Ela não tem uma armação, né? Ele é só o vidro com as pecinhas. E aconteceu duas folhas quebraram em pedaços diferentes. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que é. Quebrou essa aqui primeiro e depois de um tempo quebrou a outra. Então, claro que eu acredito que está associado ao fato de que estavam trabalhando aqui na obra. A mão de obra não tem muito cuidado quanto a isso. Então, né, a gente sabe que também foi um pouco de descuido. Mas se a gente tivesse feito em alumínio, né, com armação de alumínio ou com PVC, isso com certeza não aconteceria, não ia ter acontecido essas quebras. Com certeza absoluta não, mas seria muito mais difícil. Então a gente teve que pagar 2 vezes 2 folhas, e que foram nada baratas, acho que cada folha saiu R$1.000. Então foram R$2.000 que a gente pagou a mais por vidro quebrado. Então isso é uma coisa que a gente refaria até temos o sonho de depois no futuro refazer os vidros e colocar realmente ou PVC ou alumínio para evitar essa questão. Ele fica mais robusto, fica uma armação maior, o vidro blindex fica mais clean, só que ele fica mais frágil também. Então a gente preferia agora utilizar ou alumínio ou o PVC mesmo, né, para fazer o acabamento da casa. Segundo item que a gente se arrepende um pouquinho, nós colocamos as portas melamínicas, que é tipo um MDF assim. Ela é boa, mas ela falta nos acabamentos e ela não vem perfeita. Por mais que a gente cuidou e viu e tal, também foi por valor, mas atualmente talvez eu faria ela em vezes e colocaria laqueada. Talvez hoje, na época a gente pagou à vista, mas eu talvez faria em vezes e colocaria laqueada pela durabilidade dela e pelo acabamento dela parecer ser melhor. A melamínica eu achei que ela tem umas falhinhas assim um pouco expressivas, sabe? Mas na época foi o que a gente pôde pagar, foi o que deu pra colocar ali, era o que cabia no orçamento na época. A gente pagou as portas assim no auge do casamento, então tipo assim, tava conta de casamento, conta da casa, tava uma coisa louca. Então a gente acabou não pagando as portas laqueadas, mas é uma coisa que você não troca todo dia, né, gente? Então deveria ter colocado as portas laqueadas mesmo, né? A gente usou a melamínica. Mas assim, não é uma coisa, nossa, incomoda super. É que é uma porta também que não pode molhar de jeito nenhum, porque ela é MDF, se molhar ela estufa. É uma coisa que tem que tomar um cuidado muito maior também. Mas a gente gosta delas, elas são bonitas, isso não tem nada a ver, é só porque o acabamento delas não é igual ao da laqueada realmente. O preço de ser mais baixo justifica isso. O terceiro arrependimento que a gente teve foi não ter conferido melhor a metragem quadrada dos pisos. A gente pediu para o nosso mestre de obras medir, a gente comprou a metragem que ele passou pra gente, mas teve 3 episódios de falha com isso. E não foi muito legal. O episódio número 1, nosso lavabo, faltou revestimento para a parede do lavabo. A sorte que faltou em cima, numa faixa bem pequena, a gente abaixou o gesso um pouquinho mais
para poder cobrir ali aquela parte do lavabo. Beleza. Parte número 2, faltou o piso principal da nossa casa lá embaixo. Quando ele pediu pra gente comprar, foi muito antes. E daí deu vários problemas durante o ano. Tipo, a gente comprou em um novembro, a gente usou praticamente no outro novembro. Ele precisou parar a obra, deu um monte de probleminhas. E ele não queria instalar o piso antes de colocar o gesso e tal. Enfim, e ele precisava da elétrica, precisava do vidro, pra daí colocar a elétrica. Porque senão eles roubam os fios, né? O vidro aí ia fechar a casa, pra colocar a elétrica, pra daí colocar o gesso, pra daí colocar o piso. Quando ele foi colocar, faltou uma faixa inteira de piso. Uma faixa inteira. Vocês sabem que os pisos, quando muda de lote, muda a tonalidade, né? Então podia ficar uma faixa inteira da minha área comum da cozinha, que é a parte principal da casa, cozinha e salas, com outra cor. Por uma bênção do Senhor, a gente comprou o piso e veio exatamente da mesma cor. Não tinha sombra, não tinha nada, não sei como, mas lotes completamente diferentes veio da mesma cor. Pura cagada, porque isso não acontece. E terceiro, faltou uma mini faixinha no banheiro também, um revestimento de madeira. E a gente precisou comprar uma caixa inteira para uma mini faixa. E também outro lote, aquela coisa errada, mas tudo bem, até aí foi tudo certo. O problema também é que sobrou muito revestimento de parede, dos branquinhos que a gente usou, lavanderia e banheiros, enfim. Sobrou demais, gente, sério, dá pra fazer uma outra lavanderia, assim, com o que sobrou. Então também foi um dinheiro ali meio que jogado fora, não que jogado fora, mas gasto e que não precisaria. Então a gente ficaria mais atento nessa questão também. E esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado, espero que tenham entendido, que eu possa ter passado para vocês alguma informação que vocês utilizem no futuro. E a princípio a gente tem só esses arrependimentos. Se eu for tendo mais, eu gravo mais vídeos para vocês. Mas estou ansiosa para gravar falando das coisas boas que a gente não se arrepende, que a gente ama de paixão aqui na nossa casa. E espero muito que tenham gostado. Um beijão, até mais. Tchau!